Afinal de contas, por que que algumas pessoas conseguem ingerir bebida alcoólica de forma controlada, tranquila, enquanto outras pessoas, quando começam, não conseguem mais parar? Fica ligado, a gente vai falar sobre isso hoje. Fala galera, seja muito bem-vindo, Juliano na voz. Hoje a gente vai desvendar, né, esse mistério. Por que algumas pessoas conseguem beber de forma controlada, enquanto outras pessoas, quando começam, não conseguem mais parar, né? Eu posso falar disso para vocês com muita propriedade. Durante muito tempo eu bebi e sempre me colocava em situações muito difíceis. Geralmente eu sentava numa roda de amigos e alguns deles iam embora e eu ia sempre ficando, né, por último. Eu sempre queria mais, queria tomar mais uma. E quando eu já estava assim bem ruim mesmo, uma situação assim bem deplorável, que eu ia embora, eu ainda comprava um pouco de cerveja, bebida e ainda levava para casa. Não sei se esse é o seu caso, se você passa por algum problema desse tipo, isso é considerado um bebedor problema. Se você não passa por isso, né, que você possa indicar esse vídeo, se você conhece alguém que passa por essa dificuldade, que você possa compartilhar esse vídeo com essa pessoa. Tudo jóia? Vamos lá que eu vou te explicar direitinho o que é que acontece no organismo e por que algumas pessoas são assim. Ok, agora a gente está aqui com essa ilustração, né, que vai trazer mais clareza para a gente compreender melhor o assunto. Aqui a gente tem o Creighton, né, e a Lucy Creid. Obviamente que ninguém nasce alcoólatra ou bebedor problema, né? As pessoas nascem normais, como todo mundo, né? Algumas pessoas começam a desenvolver esse sintoma, né? Então a gente às vezes por influência de amigos, alguma coisa, você começa, bebe um chopinho, né? Uma cerveja, e depois você passa para 2 copos, 3 copos, vai criando resistência, o organismo vai ficando mais resistente, 4, 5 copos, e por aí vai, né? A diferença é que algumas pessoas elas têm uma predisposição a se tornarem alcoólatras, né? É próprio do organismo. É como se fosse uma predisposição para o diabetes. Quem tem a doença do diabetes é mais ou menos semelhante com a doença do alcoolismo, né? Se você não sabe, o alcoolismo ele é uma doença também. Inclusive ela tem CID e tudo, o Ministério da Saúde já reconhece. Então, voltando aqui para a nossa ilustração, né? Vamos supor que a Lucy Creid, ela bebeu essas 5 cervejas aqui, né? E ela parou. Ela viu que estava ficando já bêbada, um pouco alta, e ela parou. Já o Creighton, ele começou, bebeu 5, achou que podia aguentar mais, bebeu 6, bebeu 7, e foi bebendo sem parar. Quando viu, já tinha bebido 14. E como que as pessoas se tornam alcoólatras? Existe uma linha tênue, né? Essa linha vermelha que ela não está aqui por acaso. E quando a pessoa que tem essa predisposição, ela ultrapassa essa linha, né? Vou ilustrar aqui para vocês verem, né? Então ele foi bebendo, bebendo, bebendo. Não se trata da quantidade de bebida, né? Se trata da pessoa começar a beber e não conseguir parar. Isso é o que a gente chama aqui de bebedor problema ou alcoólatra. Sei que é uma palavra muito forte, ninguém gosta de ouvir e nem admitir que tem essa doença, né? É algo muito complicado hoje. Então a diferença está basicamente nisso. Como se fosse uma doença do diabetes, algumas pessoas vão ter na sua vida e outras pessoas vão beber normalmente e não vão ter esse problema. Eu vou te explicar melhor agora o que que acontece com o organismo de quem tem nessa predisposição e o que que acontece por dentro, né, com o seu cérebro, com a sua mente, que faz com que essa pessoa comece a beber e não consiga mais parar. Ok, agora a gente está aqui com o nosso amigo Creighton, né? Para que você possa entender melhor o que que acontece no organismo
né, do bebedor problema ou do alcoólatra. Naturalmente, a gente nasce, o nosso corpo ele precisa do alimento e de água para sobreviver. A gente não consegue viver sem. O que acontece com o cérebro, né, de um alcoólatra? Ele começa a beber, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. E quando ele atinge aquela linha vermelha que a gente, né, já conversou antes, e que ele se apercebe de que ele não consegue parar mais, é onde o cérebro ele cria o que a gente chama de neuroplastia ou neuroplasticidade. É quando o cérebro leva em consideração para sobreviver outra substância, que no caso aqui é a bebida. O que é que geralmente acontece? O nosso corpo, naturalmente, ele já produz alguns hormônios, né, algumas glândulas lá, que traz a serotonina, né, a dopamina, que é o hormônio do prazer e da felicidade. E naturalmente a gente já carrega isso dentro do nosso corpo, né? O nosso corpo já produz, né? Às vezes você tá jogando bola lá, quando você faz um gol, né? Que você fica alegre, aquela euforia. Aquilo ali é a dopamina entrando e agindo dentro do seu corpo, que é o hormônio da felicidade. Quando a pessoa que nunca bebeu começa a beber, né? E se identificar com o álcool, né? O organismo, ele vê que aquela dose de dopamina, né, ela é muito maior do que a dose natural que o corpo produz. Então, quando o sujeito bebe lá a sua cerveja, né, e começa a ficar tonto, dá uma descarga altíssima, né, uma altíssima dose de dopamina, e o organismo dele pensa o seguinte: poxa, então eu acho que isso aqui vai me trazer mais alegria do que eu produzir o meu próprio hormônio da felicidade. E ele faz essa associação. Essa associação chama-se neuroplastia. Então agora, a partir de agora, o cérebro e o corpo levam em consideração a bebida como algo fundamental para o seu funcionamento. A partir de agora, essa pessoa ela vai sentir tanta vontade de beber, quanto vontade de comer, quanto vontade de beber água. Então, se você não tem esse problema ou não tem esse conhecimento, pensa quando você está com muita fome, que você não come, você começa a dar sudorese, você fica suando frio. A mesma coisa acontece com o alcoólatra quando ele não consegue ingerir a bebida. Ele começa a suar, ele começa a querer aquela substância a todo jeito. A mesma coisa para a água, né? Quando a gente está com muita sede, que a gente não bebe água, o organismo ele vai sentindo, a gente só consegue pensar naquilo. Então é importante que a gente entenda, né, que a doença do alcoolismo, a bebida ela se torna parte do ciclo natural do organismo. Então não é que o sujeito ou a sujeita, né, vamos dizer assim, não para de beber porque não tem vergonha na cara, não para porque não tem força de vontade. Então, na verdade, a força de vontade, ela é como se fosse uma barrinha de energia. Ela tem um limite, né? O sujeito começa com a força de vontade hoje, amanhã ela já diminuiu, depois da manhã ela diminui menos ainda, né? Mais ainda. E daqui um pouquinho ele está bebendo de novo, né? Porque se torna algo insustentável. Então, quando você imaginar a mente de um alcoólatra, o desejo dele pela bebida é o mesmo desejo que você tem pela comida e pela água no seu organismo. Por isso é tão difícil a gente parar de beber quem tem esse problema, porque o próprio organismo já fez essa associação. Tá ok? No próximo vídeo, né? Vamos voltar aqui para mim agora. Voltando aqui comigo, né? Não sei se vocês repararam que agora eu tô de óculos, eu não tava enxergando nada na hora que eu tava gravando. Então, basicamente, o que acontece é isso no organismo, né? E o alcoólatra, as pessoas têm uma visão muito errada sobre ele. Você não xinga uma pessoa porque tem diabetes. Você não xinga uma pessoa que tem alguma doença contraída ao longo da vida, né? Mas o alcoolismo ele ainda é muito pouco compreendido, né? E às vezes a pessoa julga muito as outras pessoas, como se fosse vagabundo, não tem vergonha na cara, né? Eu passei por algumas instituições, né? E eu conheço, eu tive contato com muitos alcoólatras, de catador de latinha a juiz de direito, alcoólatras, policiais, né? Eu já dei palestra
para a Polícia Civil. A doença do alcoolismo, ela não escolhe classe social, cultural, né? Então, qualquer pessoa que tenha essa predisposição, ela está sujeita a passar por essas dificuldades. O alcoolismo também tem como ser detido, né? Assim como no caso do diabetes que a gente citou, né, a gente pode ter esse controle sobre ele. Então, eu quero que você, né, fique comigo que no próximo vídeo, né, depois de todo esse apanhado que a gente fez, você não pode perder o próximo vídeo. Eu vou mostrar, ensinar para você como se livrar da dependência do álcool. Tintim por tintim, explicadinho, igual foi esse vídeo, ok? Eu vou te mostrar que é possível parar de beber com qualidade de vida sem ficar sofrendo, tá ok? Um grande abraço!